Graça e paz, queridos, tudo bem? Como você está? Espero que tudo bem aí na sua casa, tá bom? Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, lição de número 7. Vamos falar de Saulo, né? Transformado em apóstolo no caminho. Saulo é o nome anterior após aceitar a Cristo, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Então, Saulo se torna Paulo, né? Então nós vamos ver um pouquinho da história desse homem de Deus, mais um herói aí do Novo Testamento, né? Deixando um legado de amor, fé e obediência. Então, vamos orar, que o Senhor fale conosco neste dia, amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que tu nos permite estar na tua presença. Senhor, nós pedimos a tua graça, o teu auxílio, o teu conhecimento, ó Deus, para expressarmos, Senhor, aquilo que tu tem colocado, Senhor, no nosso coração, através desta lição que nós abordaremos neste dia. Continue nos guardando, protegendo nossa família, guardando a nossa igreja, nossos pastores, nossos líderes, os professores da Escola Bíblica Dominical, que tu continue abençoando a tua igreja, Senhor. Nos guarda, nos protege, que a tua mão esteja estendida sobre nós. É o que eu te peço nessa hora, que possamos ouvir, Senhor, a tua voz, a voz do teu doce Espírito, Senhor, para falar aos nossos corações e trazer entendimento àquilo que nós estamos estudando. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Lição de número 7. O nosso texto bíblico básico está em Atos, no livro de Atos, capítulo 9, versículos do 1 ao 8 e o versículo 17, tá bom? Então vamos ver um pouquinho dessa história aí de Saulo, desse encontro dele com Cristo. Diz assim, capítulo 9 de Atos, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou em um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém? Talvez você já leu, já ouviu uma mensagem, talvez você até estudou sobre isso, mas nós vamos mais uma vez falar dessa conversão, né? Falar como Saulo, né, se transforma em Paulo, como nós vimos aqui. Nós vamos ver Paulo como um cidadão do mundo, Paulo como um homem culto, né, inteligente, estudado, e o Senhor o captando assim, o capturando, vamos colocar assim, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do reino, né? Então a gente vai ver várias participações de Paulo, um dos maiores escritores, né, da Bíblia Sagrada, e em que foi um verdadeiro missionário, né, vamos colocar assim,
pregando o evangelho a toda criatura e trazendo essa mensagem de salvação, de ensino, de doutrina evangelística aí, para que hoje nós tenhamos, se hoje nós temos, né, essa essência de adoração, essa essência de evangelismo, de palavra, de ensinamento, falar do amor, como ele falou lá ao povo de Corinto, né? Os conselhos a Timóteo que servem para os obreiros da casa de Deus. Então Paulo foi um homem assim, sensacional na presença de Deus, e essa sensacionalidade de Paulo, ela está disponível para mim e para você. Vamos nos entregar, vamos abraçar realmente o que Cristo quer de nós. Amém? O texto áureo, ele está em Atos capítulo 20, versículo 24. Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então é isso. Paulo ele teve esse encontro com o Senhor, teve a sua conversão. Talvez você vai falar assim, poxa, eu me converti em tal momento, em tal período, ou seja, é a fase, né, da transformação. O Senhor ele nos quer da maneira que nós nos encontramos, independente se seja um homem culto, um homem que esteja nas drogas, nos vícios, independente da situação financeira, independente das questões da sociedade, o Senhor ele quer como você está. A transformação ela vem depois que você é cheio do Espírito Santo. Então aquilo que é errado, aquilo que é contrário, começa a mudar e transformar e ser edificado, assim como foi Paulo, né? Paulo, quando era Saulo, era um perseguidor do Evangelho, né? Ele prendia os cristãos, matava, açoitava, só que ele tem esse encontro com Cristo e ele vai dizer, né, de perseguidor a perseguido. Então, vamos trabalhar nessa lição e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém? Vamos aí para os primeiros tópicos que o Senhor possa falar ao nosso coração. Então, vamos ao primeiro tópico, né, que vai falar Paulo, um cidadão do mundo, né? A gente vê que Paulo, no Novo Testamento, ele é um dos personagens que mais causou impacto, né, na história do cristianismo. A gente já deu uma pincelada aí sobre isso. O que mais escreveu cartas às igrejas, que pregou isso em registros, né? Não colocando o que os outros discípulos não fizeram, pelo contrário, né? Eu acredito que eles fizeram muito, porém, nessa parte da escrita, dos ensinamentos, na doutrina, Paulo ele teve uma participação maior. Então, a gente vai ver nesse primeiro tópico, Paulo como cidadão do mundo, né? O primeiro ponto é que ele foi membro do Sinédrio, feitor de tendas, discípulo de Gamaliel. Paulo era um missionário entre os gentios, defensor inteligente da fé, plantador de igrejas. Paulo era um pregador e escritor. Ele efetuou muitas curas, muitos milagres, né? Ressuscitou Eutico, isso está lá em Atos capítulo 20. Foi preso muitas vezes, pregou no Areópago, né, lá na Grécia. Testemunhou do poder de Deus diante das autoridades religiosas e de grandes líderes. Então Paulo ele teve essa participação fundamental aí nessa pré-introdução aí na verdade nessa introdução, né, de Paulo como cidadão do mundo, porque ele teve muitos feitos, né, muitas histórias para contar, viveu muitas experiências com Cristo. Então isso para nós é edificante, porque nos faz fortalecer a nossa fé e nos faz entender como nos portar diante de situações e circunstâncias adversas, assim como Paulo viveu, sobreviveu e nos orientou. Então, Paulo ele era um cidadão de Tarso, né, no 1.1. Paulo foi chamado primeiro para evangelizar aos gentios. O fato de ele ter nascido em Tarso, cidade gentia, não pouco célebre na Sicília, qualificava ele de um modo bem singular para esse ministério.
para a gente entender bem, Paulo ele nasceu em Tarso, né? Ele não vem dessa linhagem como os outros discípulos, porém ele foi chamado como um pregador evangelístico mesmo, né? Como missionário, aquele que levaria a palavra de Deus. Ou seja, ele se colocava muitas vezes numa posição como hebreu, que era de origem, os seus pais, né? Paulo era da tribo de Benjamim, então isso a gente vai ver que Paulo ele vem de uma linhagem judaica e ele vem pregando o evangelho após sua conversão, é claro, de uma maneira bem criteriosa, porque ele queria expandir o reino, ele queria levar verdadeiramente esse amor para os outros povos. Então ele vai se colocar nessa situação para poder ganhar essas pessoas, né? Os hebreus eram nativos da Palestina, eles falavam aramaico, né? Muitos falavam também grego, e apegavam-se firmemente à cultura e aos costumes judaicos. E os helenitas eram oriundos das regiões além da Palestina, falavam grego e abraçavam as práticas gregas, né? Então, nos dias do apóstolo Paulo, os judeus estavam divididos entre esses dois povos, entre os povos hebreus e helenistas, tá? Esses dois aí que nós acabamos de citar. Então, Paulo ele vem da região da Sicília, né, no Mar Mediterrâneo, ali na Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. Tarso era um importante centro comercial, conhecido pela fabricação de feltro de pelo, de cabra, utilizado em roupas, cobertores e tendas, né? Tendas que era a profissão aí do nosso Paulo, do nosso apóstolo Paulo, que ele era um feitor de tendas. Então a gente vai ver ele nessas situações, vivendo o evangelho com a sua cidadania, mas também trazendo assim uma parte, eu estou ali, então eu sou com esse povo, eu estou aqui, sabe? É igual hoje, né? Nós somos brasileiros, mas se a gente for em Portugal, a gente falou, a gente tem origem portuguesa, porque somos colonizados, fomos colonizados pelos portugueses, etc, etc. Aí você chega num outro país, vai para um Japão da vida e ali tem um bairro, uma comunidade brasileira, então você já vai se comunicar, já vai entender, entende? É isso que Paulo fazia, ele se integrava nessas sociedades para poder pregar o evangelho. 1.2. Um hebreu nascido de hebreus. Paulo costumava apresentar-se como hebreus, mesmo para os gentios. Só um ponto, né? Havia muito essa questão, como há ainda nos dias de hoje, os judeus, Jesus veio para o povo judeu, né? Mas ele falou assim, olha, o que vocês estão vivendo não é só para vocês, é para todos, né? Os gentios também. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus. Então, os judeus eles são muito apegados à sua raiz, às suas culturas, porém, Jesus ele veio para falar assim, ó, vamos expandir isso. Eu não vim só para os judeus, eu também vim para os gregos, para os samaritanos. E ele disse que o evangelho teria que ser pregado até os confins da terra, ou seja, para toda a humanidade. Aquilo que o povo judeu viveu com a Bíblia Sagrada hoje, o livro mais vendido, isso aí, mais confeccionado, né? Doado e por aí vai. A Bíblia ela está nos 4 cantos da terra, se é que a terra tem 4 cantos, mas ela está em todos os lugares, em todas as nações. Recentemente, nós vimos aí o governo chinês proibindo alguns aplicativos cristãos, né, do povo baixar a Bíblia, ouvir canções e por aí vai. Isso são as perseguições, tem muitos países comunistas, tem muitos países que ainda tem essa perseguição contra o evangelho, isso é bíblico. A gente sabe que o mundo já é um maligno, a gente sabe que é uma guerra espiritual, mas mesmo assim, o evangelho é pregado, o evangelho é colocado em muitos missionários, muita gente fazendo a vontade de Deus, né? Mesmo que as pessoas tentem paralisar, a gente sabe que o Espírito Santo ele conduz. Então, a gente tem vivido esses dias e Paulo mostrou lá atrás que isso era possível, né? Lutou contra essas autoridades para poder levar o evangelho a essas pessoas. Então, ele é um hebreu nascido de hebreus.
Então, ao identificar-se dessa forma, o apóstolo pretendia distinguir-se dos prosélitos. Prosélitos são os estrangeiros convertidos ao judaísmo, tá? Reivindicando dessa forma sua pureza racial. Essa diferenciação era muito importante para falar aos judaizantes que sustentavam a ideia de que os gentios que não cumprissem os rituais judaicos não poderiam ser cristãos. Então a gente vai ver Paulo fazendo até esse papel diplomático, né? Levando a palavra de Deus com a diplomacia, respeitando as culturas, mas fazendo com que as pessoas se tornassem seguidores realmente de Cristo, fidedignas ao Senhor. Então, no 1.3 ele já vai falar de mais uma cidadania. Paulo era cidadão romano, né? A cidadania romana, ela poderia ser conquistada de várias formas. Se o filho tivesse um dos pais, né, romanos, eles poderiam comprar um título. Se eles tivessem feito algum tipo de trabalho, uma prestação de serviço, feito parte do exército romano, entre outras. Então ele era considerado um cidadão romano, com documento, tudo direitinho, se ele tivesse uma dessas situações, né? Os historiadores não colocaram significativamente se Paulo tinha um dos seus pais romanos, se foi alguém seus avós, ou se alguém comprou um título. Não tem isso especificamente, mas a Bíblia e Paulo vai estar preso, né? Paulo está preso e ali ele vai, depois de algum tempo, ele vai se identificar como cidadão romano, porque quando os romanos julgavam os romanos, as penas eram mais brandas, as punições, né, não eram tão severas quanto para os outros. Então tinha essa justiça romana aí, que entre eles funcionavam, né, de maneira mais tranquila. Então Paulo, ele vai, na hora certa, ele vai se colocar como cidadão romano, e isso é confirmado para ele, porque Paulo possivelmente haveria de morrer, né, num desses julgamentos. Então eles vão reconhecer Paulo como cidadão romano. Então, o tópico 1.3 vai dizer que, quando ele é preso em Jerusalém, revelou ser cidadão romano de nascimento. Isso está lá em Atos, capítulo 22, versículo 28, né? Então, Paulo aí, um homem, né, que falava muitas línguas, estudioso, escritor, então ele também tinha esse lado aí diplomático aí como cidadão, para poder levar o evangelho a todas essas pessoas, tá? Então, no tópico 2, Paulo, um fariseu salvo pela graça. Então vamos ver aí a parte da conversão de Paulo. A profunda experiência que o apóstolo teve com Cristo ressurreto, a caminho de Damasco, o convenceu de que Jesus era de fato o Messias, uma ideia que ele buscava com vigor repreender. Isso está nós acabamos de ler, né? Atos, capítulo 9, 1 e 2. A inversão de atitude não só alterou a vida do apóstolo, como também a história do cristianismo. Então a gente vai ver que Paulo fazia parte dos fariseus. Quando Jesus está pregando, fazendo seus milagres, mostrando ao mundo quem realmente ele era, a gente vai ver que Paulo, na verdade Saulo, né? Ele era um dos estudantes, um dos fariseus, um dos frequentantes da sinagoga, um dos homens que talvez gritou por Barrabás, gritou pela crucificação de Cristo. E a gente vai ver Paulo participando aí do exército, né, solicitando cartas, solicitando autorizações para perseguir esses cristãos, os discípulos e a igreja do Senhor que vinha crescendo. Então, após o Pentecoste, começa essa perseguição, começa essa busca desenfreada por matar e interromper o crescimento da igreja. E Saulo vai ser um desses homens, né? Então a gente vai ver que ele era um desses fariseus que queriam Cristo crucificado. Então a Bíblia não fala e não relata de nenhum encontro de Cristo com Saulo. Talvez ele poderia ter ouvido alguma das ministrações, alguma das pregações, porque ele sabia da história, conhecedor, estudioso, sabia que o Messias viria para
libertar o povo, né? Libertar das amarras do pecado e restabelecer o contato com Deus. E Saulo vai ter esse entendimento, só que ele não tem um encontro com Jesus em vida. A Bíblia vai relatar que o encontro dele é com um Cristo já ressuscitado, um Cristo ressurreto. Ou seja, ele vai estar no caminho de Damasco e Jesus vai aparecer para ele. O engraçado dessa história é que os homens que estavam com Saulo, eles ficaram espantados, porque Saulo via, mas eles ouviram a voz também que falava com Saulo. Ou seja, eles foram testemunhas do que aconteceu com ele. Não sei se algum deles se converteram ao Evangelho depois, mas eu sei que eles puderam testemunhar o encontro de Saulo com Jesus. Ok? Então, ele era um fariseu, perseguidor da igreja e irrepreensível. Paulo identifica-se como fariseu treinado em Jerusalém na lei de seus ancestrais sob a direção do grande mestre do primeiro século, Gamaliel, né? No entanto, ele concluiu que seu encontro com Cristo mudou radicalmente a perspectiva que ele tinha em si mesmo e do mundo. Ele passou a considerar por perdas todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, ele deixou de lado, sabe? O apóstolo ele vai abdicar da sua vida, da sua profissão para viver a vida de Cristo. Então, ele realmente foi um perseguidor da igreja, e nós vamos ver aí no 2.1.1 as cartas. Em Atos 9:1-2, lemos que Paulo dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns cristãos, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, ele pega essas autorizações e vai para Damasco. Ele está doido para encontrar alguém e prender, porque é isso que eles faziam, tá? Então, esses cristãos de origem judaica ainda estavam frequentando as sinagogas, tá bom? Essas instituições em Damasco tinham a obrigação de cooperar com qualquer um que tivesse a autorização que Saulo possuía. Ou seja, se tivesse cristãos frequentando a sinagoga e Paulo chegasse com essas cartas, eles tinham que entregar essas pessoas, tá? Geralmente, esses cristãos, eles eram imputados a eles uma pena de morte, tá? Eles não eram simplesmente presos, não, eles eram mortos mesmo. Então, Saulo era um desses homens que estavam com vocabulário, né, com sangue nos olhos para pegar esses cristãos. E no 2.2 ele vai ver: a luz revela-se no caminho. Para Saulo, Jesus era um mito folclórico, um herege, uma ameaça à fé judaica. No entanto, a luz do mundo revelou-se viva e gloriosa, fazendo com que o perseguidor de cristão caísse em terra. Jesus iniciou o breve diálogo que se segue. Então Jesus ele vai ter aquele diálogo com Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele vai falar: vai para Damasco que eu vou te guiar, entendeu? Então ele já começa dependendo, porque ele fica cego, ele não consegue ver, e ele já pergunta: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Ou seja, é tu, Senhor, que está falando comigo? Então a sentença que ele recebeu em resposta o impactou para o resto da sua vida. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, aquele homem que ele achava que não existia, que era folclórico, né? Que era totalmente mentira para os seus olhos, se torna real e verdadeiro. E assim é a conversão de muitos irmãos. Eles não acreditam em Cristo. Eles não conseguem entender quem é Jesus, acham que é mentira. Mas quando Jesus os chama e tem um encontro verdadeiro, eles se rendem porque ele mostra que ele é Deus, através de uma cura, de um milagre, de um livramento. E essas experiências sobrenaturais fazem com que eles se encontrem com Cristo, que essas pessoas se renovem em Jesus e passam a ser transformados, né? Quantos e quantos testemunhos, irmãos,
A gente já ouviu dizer ex-bruxo, ex-pai de santo, ex-criminoso e por aí vai. E aí a gente vê homens sendo realmente transformados para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é isso. O bom pastor acabara de revelar 3 segredos completamente desconhecidos do fariseu. Ele está vivo, ele é o grande eu sou e ele identifica-se com seus seguidores. Então é isso. O tópico 2 vai nos falar que Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo, de perseguidor a perseguido, né? Antes fariseu, agora cristão, convertido para a glória de Deus. Vamos para o tópico 3, amém? Paulo, um apóstolo singular. Esse é o tópico 3. Diz assim, o nosso autor aqui na lição. O apóstolo tinha uma vontade inabelável de levar o evangelho a lugares em que nunca fora pregado. Isso significava que sua vida de missionário previa viagens e muito sacrifício. Foi ele quem recebeu de Deus a missão de pregar o evangelho da salvação na Europa. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 10. Então nós vemos aí Paulo e sua singularidade. Conteúdo da mensagem paulina. 7 sermões de Paulo estão registrados em Atos. Nesses sermões, Paulo enfatiza a sua conversão durante as suas mensagens, né? 3 vezes ele vai citar aí a sua conversão, né? O seu testemunho. A sua fidelidade ao judaísmo, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, os argumentos das Escrituras sobre o Messias e a perseguição sofrida em Jerusalém. Então, Paulo ele vai atribuir, né, a sua conversão, a ressurreição de Cristo em suas mensagens, né? Aí a gente vai botar um quadrinho aqui do lado, tá? Aí você vai ver aí, ó, primeira jornada. Esse quadrinho refere-se aos sermões paulinos. A primeira jornada está em Atos 13, do 16 ao 41. A segunda jornada em Atos 17, do 22 ao 34. Na terceira jornada, Atos, capítulo 20, do 18 ao 36. Em Jerusalém, para uma multidão, do capítulo 22, do versículos 1 ao 29. Em Jerusalém, perante os principais dos sacerdotes, Atos 23, do 1 ao 11. Em Cesareia, em Tértulo, do capítulo 24, de 10 ao 21. E também na Cesareia, perante Agripa, capítulo 26, do 1 ao 29. Então, esses aí são os sermões citados, né, aqui na lição. Vale a pena você tirar um tempinho, meditar e ver mais detalhes da conversão de Paulo, né, falada por ele, da ressurreição de Cristo. Então, Paulo ele é um pregador singular, né, pelas suas experiências, por aquilo que ele viveu, né, com Jesus. Não viveu como um dos discípulos que andava com ele todos os dias, mas se entregou com todo o seu coração, porque o Senhor quis usá-lo na obra dele e ele se colocou à disposição. Os escritos. No Novo Testamento, né, Paulo é claro e óbvio que é do Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas atribuídas à igreja. Eu vou além, né, com a minha opinião, que Paulo deve ter escrito muito mais cartas a outras igrejas, só que aprove o Senhor que essas cartas estivessem registradas no livro sagrado para que fosse uma orientação para nós hoje. Então são elas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Esses são os escritos de Paulo, né? No tópico 4, vamos falar de Paulo, um homem exemplar, né? Paulo nos deixou um grande legado. Temos muito que aprender com suas cartas e sermões. O homem que não transferia a responsabilidade de seus atos para ninguém. Revelou-se uma personalidade digna de ser imitada, como ele mesmo disse, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, imita Cristo porque Paulo imita ele. Então, imite Paulo porque Paulo imita Cristo. Então, é um exemplo, né, de homem, de fidelidade,
um exemplo de coragem, de honestidade, de dedicação. E a gente vai ver um pouquinho dessas características do nosso herói do Novo Testamento aí. Zelo e dedicação. Paulo, antes de sua conversão, era um homem rigoroso nas aplicações das leis judaicas e tornou-se igualmente zeloso de Cristo e de seu reino. A gente vê ele, quando ele solicita, né, essas cartas para perseguir esses cristãos, né, que estavam, na verdade, esses judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, né, sendo seguidores de Cristo. Ele vai solicitar porque ele achava aquilo uma blasfêmia, achava aquilo algo bem complexo, contra as leis, né, de Moisés, ao judaísmo em si, né, toda a cultura judaica. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando Jesus aparece para ele, depois já de morto, depois de ele vê-lo crucificado, Jesus vai aparecer para Saulo e ele vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. E esse mesmo zelo, essa mesma dedicação que ele tinha na perseguição e em todas as suas tarefas, ele vai aplicar no reino de Deus, nos ensinamentos, zelando pela obra, zelando pelas vidas. Então a gente vai ver um homem aplicado, sabe? Não é que muitas vezes você vai falar assim, poxa, quando fulano, eu trabalhava em outro lugar, não era cristão, não conhecia, era de um jeito. Passei a ser cristão, vou viver as coisas relaxadamente, não é por aí, né? Pelo contrário, é aí que a gente tem que se aplicar mais, tem que estudar mais, tem que ler mais, né? E nós, infelizmente, vou botar assim num contexto, não generalizando, claro, mas muitas vezes nós pecamos por falta de conhecimento, e a Bíblia vai falar isso, né? Nós pecamos porque não conhecemos, nós erramos porque não conhecemos. Então falta um pouquinho de dedicação, irmãos, na leitura, na oração, um pouquinho de dedicação, abrir mão de alguma coisa para poder servir ao Senhor. Então faça com excelência, faça com dedicação, assim como Paulo nos ensina e nos ensinou, né? Ele aprendeu um ofício, né, durante a sua vida, ainda como Saulo, que serviu para o seu sustento lá no campo missionário, né? Paulo, ele não gostava que pesasse a igreja ou aos irmãos o custo, né? Então o que Paulo fez? Ele construía suas tendas, vendia, mas mais à frente, só lá na frente, isso vai estar registrado no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 25, que Paulo, depois que ele vai receber alguma oferta da igreja, uma ajuda, né, com a despesa, e Paulo sempre foi um homem que não gostava que pesasse ao seu irmão, tanto é que ele vai nos ensinar, né, na ceia, o ato de ceiar, espera pelo seu irmão, quem tem mais dá mais, não pega de quem tem pouco, entendeu? Então por aí vai, irmão, a gente vê um homem dedicado e zeloso pela obra, né? Isso me faz lembrar Jesus no templo, né? Quando a palavra vem, o zelo pela tua obra, né? O zelo da tua casa me consome. Isso é muito forte. Eu carrego isso comigo, gostaria que você carregasse isso contigo também. Vamos zelar pela sua casa, zelar pela casa de Deus, zelar pela obra de Deus, entende? Então nós precisamos desse zelo. Isso Paulo tinha e deixou esse legado para nós. Ele também era um homem corajoso e honesto. Paulo era um homem de coragem. Atos capítulo 14, do 21 e 22 você vai conferir. Por isso, o apóstolo convocou o jovem Timóteo ao destemor. Quando escreveu aos Romanos, enumerou uma série de adversidades que poderiam parecer desafios consideravelmente grandes à realidade do amor de Cristo. No entanto, ele concluiu dizendo que nada nos poderá separar do amor de Deus. Medita aí, Romanos 8, 35 a 39, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nem os problemas, nem os pecados, nem as palavras de maldição, nem as enfermidades, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. É isso que Paulo nos dá como coragem, né? Como Deus falou para Josué, seja forte, corajoso. Como Jesus falou para nós,
Teremos aflições sim, mas tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Paulo também vai falar, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada, nada. Não coloque desculpas para se separar do amor de Deus, não coloque obstáculos, barreiras para te separar do amor de Deus. Você é maior porque você está em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você. Então se liga, meu irmão, minha irmã, que Jesus está conosco, estamos vivendo sim, eu creio, no final dos tempos, mas nem isso pode nos separar do amor de Deus, amém? Recebe aí em nome de Jesus. Paulo era honesto consigo mesmo, pois reconhecia suas fragilidades pessoais e também o era em relação aos outros. Por exemplo, o apóstolo nunca usou de subterfúgios, chantagens ou enganos no exercício do seu ministério. Pelo contrário, exortou os crentes à prática da honestidade, não é? Então a gente vai ver ele nos incentivando a ser honestos. Paulo passou por muitas situações, por muitas coisas. Era um homem da alta sociedade, era um homem bem visto. Ele poderia muito bem, irmãos, usufruir, né, dessa influência que ele tinha, usufruir do cargo que ele possuía, do nome que ele tinha na sociedade, para poder conquistar muitas coisas. Mas ele não. Ele abriu mão de tudo para viver o reino de Deus, para pregar o Evangelho, para que hoje esse legado estivesse em mim e estivesse em você. Então, chega ao fim a nossa aula, vamos para a conclusão. Quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele denominou-se um abortivo, porque ao contrário dos demais apóstolos que tiveram a possibilidade de serem treinados pelo Mestre, ele não teve a oportunidade de ter contato terreno com Cristo ou com seus ensinamentos. No entanto, e apesar disso, possivelmente o discípulo de Gamaliel foi um dos homens mais cultos e produtivos que o cristianismo já observou e certamente um dos teólogos mais tenazes que a igreja já conheceu, né? Então, que Deus continue falando ao seu coração. Paulo usou a sua inteligência, usou toda a sua educação para investir no reino de Deus. Faça isso. Não espere uma recompensa terrena. A recompensa vem do Senhor. Então vamos fazer a diferença nessa nação, na nossa geração, na nossa igreja, no nosso bairro, para que o mundo conheça quem verdadeiramente é Jesus. Alguns só ouvem falar, outros nem isso, mas quando tiverem um encontro verdadeiro, eles verão o poder e a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta aula, pelos ensinamentos, Senhor, que nós possamos ler as cartas paulinas e poder entender e compreender esse amor verdadeiro que Tu tanto usou o Teu Filho para nos ensinar. Então guarda o nosso coração, nos ensina a ser dedicados, zelosos, a confiantes em Ti, a sermos honestos e corajosos, Senhor querido, para exercer o Teu chamado. Seja conosco, seja com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu amo a escola dominical. Muito obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Fique em paz. Amém.